Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém? Que você tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá em Gênesis, capítulo... Vamos começar do final do capítulo 5. Eu vou estar lendo esse trecho. Depois vamos meditar um pouco nessa mensagem que o Senhor traz para nós essa manhã. Gênesis capítulo 5, versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cam e Jafé. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz.
E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas, levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas, e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 50 dias predominaram sobre a terra. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram o cimo dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, ao qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas já teriam minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca, esperando ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ele voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, de todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais,
todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amém. Creio que a maioria de nós já ouviu essa história, né, de Noé. Desde as crianças, né? É uma das primeiras histórias que as crianças aprendem, dessa inundação terrível que houve na terra. E eu gostaria de convidar você a gente mergulhar um pouco mais fundo desse conhecimento básico que a gente tem sobre a inundação, né? Toda criança sabe da história. Talvez você já saberia contar essa história antes mesmo de eu ler essa passagem. Mas é uma passagem que nos ensina profundamente a respeito do caráter de Deus, a respeito dos propósitos de Deus, daquilo que Ele é e o que Ele vai fazer. Amém? Gostaria de começar nossa conversa aqui nessa manhã contando uma ilustração. Uma história fictícia. A respeito de um rei. Um rei era muito famoso, muito poderoso, cheio de riquezas. E ele decidiu, eu vou compartilhar um pouco das minhas riquezas, dos meus favores, com pessoas que são desafortunadas, né? Então ele chamou seu servo, seu ministro, responsável pelas coisas do reino, e falou: convide todas aquelas pessoas que são mudas, não têm capacidade de falar, e também são pobres. Convide elas para passar um tempo aqui comigo, em meu reino. Vamos dar comida, vamos dar casa para eles, e eles vão desfrutar do bom e do melhor por um tempo. E aí esse servo foi lá e trouxe essas pessoas, né, deu comida, deu provisão, abrigo para elas, e essas pessoas desfrutaram de todo esse bom e do melhor que havia daquele rei. E quando o rei passava assim diariamente diante daquelas pessoas, elas não poderiam falar, elas eram mudas, né? Mas através da linguagem dos sinais, elas expressavam aquela alegria, gratidão por haverem recebido aquele favor imerecido daquele rei. E o rei pensou: olha, eles fizeram e mostraram sua gratidão para mim, quem sabe outros também podem ser abençoados. Então o rei chamou o seu servo e falou: traz agora para mim, pode dispensar esses mudos, né? E traz para mim agora pessoas falantes, só que são pobres, tão miseráveis. Traz eles para mim e vamos dar essa oportunidade para eles. Seu servo, o ministro, fez isso, trouxe aquelas pessoas e, para nossa surpresa, ao invés de agirem como aqueles mudos, aquelas pessoas que tinham a capacidade de falar, elas agiram de uma maneira totalmente ingrata. Dia a dia o rei passava diante delas e elas nem sequer davam conta que o rei estava passando ali. Elas estavam vivendo a vida delas, aproveitando, desfrutando do bom e do melhor, como se aquilo fosse um direito delas. E aí que aconteceu? Além disso, além de não serem gratas, elas começaram a levantar uma rebelião contra o rei, falando assim: vamos tomar a autoridade, vamos tomar o posto desse rei. E aí o rei ficou muito irado, falou: não, tira eles daqui, vamos trazer de volta os mudos que eram gratos a mim, né?
Então, o seu ministro executou essa ordem, expulsou todos aqueles falantes miseráveis e ingratos da presença dele, trouxe novamente aqueles mudos que tinham gratidão pelo rei. O que essa parábola nos ensina? Quando Deus criou o mundo, Deus encheu o mundo com água. Gênesis capítulo 1. Só que a água que havia no mundo, ela não podia louvar a Deus com a palavra dela. A água, ela, através do rolar das ondas, o estrondoso rolar das ondas, né? Você que já foi ao mar, viu o estrondoso rolar das ondas, o que eles diziam, como Deus é poderoso. Então Deus disse: se até a água canta meus louvores, imagina o que farão os seres humanos que pensam e falam. Então o Criador removeu a água para os oceanos na terra seca. Deus pegou a água, ajuntou ela em porções, como Gênesis fala, juntou ela em oceanos, pegou na terra seca. Deus criou os seres humanos dotados de inteligência, mas em vez de louvar a Deus, os seres humanos se revoltaram contra Ele, cometendo pecados. Ao invés de usar o cérebro para poder falar objetivos positivos, eles tramavam atos maus, difamavam, insultavam, injustiçaram uns aos outros. Todas as gerações depois de Adão foram igualmente perversas. Deus observou seus atos tornarem-se cada vez piores e disse: vou me livrar dessa gente e trazer de volta a água que estava na terra no início da criação. A água não pode pensar nem falar, mas me louva, enquanto que as pessoas me enfurecem com seus atos vis. Essa é uma parábola hebraica, extraída do Midrash, e relata o motivo de Deus ter eliminado o homem no início, através da água, através do dilúvio. Nessa passagem que a gente leu, a gente pode observar por que Deus terminou tudo de uma maneira tão trágica, né? Deus matou todo mundo. Aqui na passagem a gente lê em Gênesis capítulo 6, versículo 11, né? Fala assim que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Essa palavra violência, ela no texto original, ela significa várias coisas, vários crimes que o homem estava praticando, né? O homem não só estava sendo injusto com um ao outro, o homem praticava injúria, roubo, assassinatos, né? O roubo estava descontrolado, estupros. O homem tinha perdido a noção daquilo que era certo, daquilo que era errado. E essa maldade tinha chegado num ponto tão terrível que Deus chegou e falou para Noé: eu vou terminar, vou dar cabo, aqui na minha versão fala, né? Vou dar cabo de toda a carne, ou seja, vou acabar com tudo. O homem está totalmente corrompido. Deus havia criado o homem perfeito, né? Deus havia feito macho e fêmea.
E Deus havia dado uma moral para o homem seguir, né? O homem deveria honrar a Deus com sua vida. E ali o que estava acontecendo? O homem estava corrompendo tudo, né? Essa passagem de Gênesis, às vezes aqueles que não creem na Bíblia como palavra de Deus, julgam essa passagem como mitológica, né? Mas quando a gente começa a estudar a história do mundo, a gente pode ver que outras culturas também falam de uma inundação que houve na terra. Tem uma passagem, um conto épico de Gilgamesh. É uma história, é uma lenda, né? Tipo uma lenda que conta a respeito de uma inundação que houve na terra, de um Deus que fez isso para purificar, para controlar a população e tranquilizar os ruídos incômodos do seu povo. Então Deus tomou essa atitude drástica de terminar a humanidade naquela ocasião. Porém, Deus não iria acabar com tudo completamente. Havia uma pessoa que representava a Deus, havia alguém que honrava a Deus. E esse alguém era Noé. Ele era a pessoa que tinha uma integridade no seu caráter, era um homem justo, né? E a misericórdia de Deus fez poupar a vida dele, fez poupar a linhagem da raça humana. Deus falou para ele, né? Constrói uma arca e vem habitar nela. Você, entre na arca, você e sua família, sua mulher, seus filhos e as suas esposas. Imagine se Deus falasse para Noé, eu tenho aliança só com você, Noé. Sua mulher vai ficar lá, seus filhos também. O que seria da raça humana? Mas não, Deus teve misericórdia e Deus tem misericórdia do homem, né? Por isso que Deus instituiu macho e fêmea, né? Hoje há uma grande falatório, um blá blá blá, contra aquilo que Deus estabeleceu como macho e fêmea, numa atitude de rebeldia com aquilo que Deus instituiu, né? Mas Deus fez tudo com um propósito, né? O macho e fêmea que Deus instituiu é algo belo, é algo maravilhoso. E o que aconteceu, né? Continuando a história rapidamente, Deus colocou eles lá, né? Preservou a vida deles. No versículo 16 do capítulo 7 fala que o Senhor fechou a porta após ele. Ou seja, Noé construiu ele e seus filhos, provavelmente usou a mão de obra ali daquelas pessoas que estavam ali, né? Mas foi o Senhor que fechou. O que se representa? A proteção de Deus sobre a vida de Noé. E a mesma coisa sobre nossa vida. Muitas vezes a gente fica tão preocupado com o perigo de tantas coisas, violência e tudo, e a gente esquece que se não for Deus, como diz o Salmo, né? Se não for o Senhor, não adianta tanta proteção, não adianta a gente viver preocupado com o dia de amanhã, se não for o Senhor. Noé não conseguiria fechar a porta da arca, né? Então aqui o versículo 16, no capítulo 7, fala: o Senhor fechou a porta após ele. A gente pode ver a providência de Deus. O que é a providência de Deus? É o agir contínuo de Deus sobre a sua criação. Deus não somente criou
o homem criou o mundo, todas as coisas e largou. Vocês se viram. Deus continua a preservar e guardar para que as coisas aconteçam e para que a vontade dele seja realizada. Aqui no versículo 5 do capítulo 6 fala: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Desde Adão, né? Tudo que o homem fazia estava corrompido. A gente já falou semanas atrás sobre isso, sobre essa herança que o homem teve a partir do pecado de Adão. Adão pecou, né, com Eva juntamente, e toda a raça humana foi afetada, né? Por isso que aqui fala isso, né? Era mal todo o desígnio do seu coração, e o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. Aí você vai perguntar, e essa é uma passagem que os que não creem na palavra de Deus utilizam para questioná-la, né? Para falar, a Bíblia não é só é um compilado de religiosos, né? Se você pensa, você não crê na Bíblia. Só que nessa passagem que fala que se arrependeu, Deus se arrependeu, se trata de Deus tendo uma característica como humana. Ou seja, Deus, em outras passagens, você pode ler Êxodo capítulo 32, versículo 12. Vou ler somente uma das passagens. Perdão, 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou minhas palavras. Aí novamente, o que aconteceu? Porque Deus quis acabar com a raça humana. Aquilo que Deus havia projetado para o homem foi totalmente perdido por causa da atitude do homem. Então Deus se entristeceu. Deus se entristeceu, né, por toda a atitude do homem. E por isso ele decidiu, né, acabar com toda a natureza do homem. Então Deus, através da vida de Noé, preservou essa aliança. Deus fez uma aliança com Noé, né? Quando a gente vê o arco-íris, a gente lembra dessa passagem, né? Que Deus, no capítulo 9, no versículo 12, né? Deus vai falar assim: disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, para que e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Deus utilizou a vida de Noé para preservar a raça humana, né? E essa aliança, né, foi essa primeira aliança, né, que Deus fez com o homem
para a sua preservação. O que a gente aprende com essa lição de Noé? Deus é imutável. Deus diz em sua palavra que Ele irá voltar mais uma vez. Toda a malignidade do mundo vai ser aniquilada, assim como foi aniquilada a maldade daqueles povos, primeiros povos, né? Que você lembra em Gênesis, fala que aquela primeira geração, desde de Adão até Noé, era uma geração que vivia muitos anos, né? Imagina você viver 500, 600, 700, 800, até 900 anos viveram aqueles homens na antiguidade. Imagina esses homens vivendo tantos anos assim e fazendo coisas ruins, né? Se hoje o homem vive 70, 80, no máximo 100 anos, muito raro, né? E o homem faz, às vezes o homem vive 50 anos, faz cada atrocidade. Imagine vivendo tanto tempo como viviam aqueles homens. Então Deus decretou o final de todas as coisas, o juízo final. Assim como na época de Noé, o coração do homem está corrompido. A raça humana não sabe diferenciar entre certo e errado, sobre aquilo que é sagrado, aquilo que é profano, sobre a santidade da vida. Deus, aqui quando Deus faz essa aliança com Noé, Deus fala assim para ele: certamente, Gênesis 9:5, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Hoje, uma grande parte da sociedade despreza completamente isso que foi instituído por Deus. Hoje o aborto é pregado como uma coisa assim: vou matar uma barata, bom, vou abortar. Mas Deus tinha falado aqui para Noé: certamente requererei o sangue. Isso não caducou. O homem tem se colocado completamente avesso àquilo que Deus instituiu na sua palavra. Aquilo que Deus falou que era certo, a vida, a justiça, a retidão, o homem adotou o contrário. Se você começar a ler um pouquinho para frente, aí vai falar de Nimrod. Nimrod foi um personagem que teve uma atitude completamente de rebelião contra Deus. Até o próprio nome dele, Nimrod, significa isso, significa rebelião. E esse cara, ele incitou a tradição judaica, né, que estuda a Bíblia, aponta ele como o cabeça da construção da Torre de Babel, né, que você continua a história e vai falar sobre a Torre de Babel. E ele teria, segundo o historiador Flávio Joséfo, teria construído a torre para escapar de um possível novo dilúvio, né? Porque ele sabia, pela história dos antepassados dele, que o mundo tinha sido coberto com água. Então, ele teria dito, né, vamos construir uma torre e vamos desafiar Deus. Se Deus quiser julgar a raça humana de novo, Ele não vai conseguir, a gente vai escapar, né? Essa foi a atitude de Nimrod, uma atitude rebelde contra Deus, né? Então hoje, o homem tem tido essa postura de rebelião. Tudo que Deus falou, eu vou fazer o contrário, né? Se Deus falou que Ele criou macho e fêmea, eu vou desprezar isso, né? Eu vou adotar N pronomes e relacionamentos que estão contrários à vontade de Deus. E o que Deus falou, o que Ele fala na palavra de Deus,
que Ele vai trazer juízo sobre a malignidade do homem. E a única forma de escapar desse juízo é através da aliança com Jesus, Filho de Deus. Não há outra forma. Assim como a arca foi a salvação para Noé e a sua família, Cristo, Jesus, é a salvação para todo ser humano que confia nele. O que nós temos visto acontecer no mundo é uma afronta a Deus. O mundo não aceita a Deus, não aceita a Bíblia. Hoje a gente tem visto algo que está acontecendo agora exatamente, no caso de Israel. Deus, como eu falei nas semanas passadas, Deus havia instituído que a terra da região lá de Canaã, antiga Canaã, seria de Abraão e sua descendência para sempre. Mas o mundo não aceita. O mundo não aceita a Bíblia. Que vale a Bíblia para o mundo? E qual tem sido a atitude do homem? A mesma atitude de Nimrod, a mesma atitude daqueles homens antes de Noé. Desafio, né? Uma afronta contra Deus, dizendo: eu não acredito na tua palavra, eu não acredito na Bíblia. A terra não é de Israel, a terra é de qualquer outra pessoa. Vamos acabar com os judeus, né? Assim como Naamã falou no livro de Esther. Vamos exterminar aquele povo, né? Hoje está acontecendo a mesma coisa. Muitas pessoas têm dado ouvidos à voz do diabo, Satanás, que odeia o povo de Deus, odeia a palavra de Deus, odeia tudo que se relaciona a Deus. E o triste é que muitas vezes nós acreditamos na mentira de Satanás, nos posicionamos do lado dele. A gente começa a falar: acho que não é do povo de Israel aquela terra, não. Vamos dar um fim nos judeus. Hoje a gente é a igreja de Deus. Hoje a gente é a Israel de Deus. Mas Deus fala na sua palavra, em Romanos capítulo 10 e 11. Romanos capítulo 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito. Versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude.
Faço uma pergunta aos irmãos: de que lado você vai ficar? Do lado de Deus, da sua palavra, do lado de Noé, ou do lado desta geração perversa, que está destinada à destruição? Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Marcos 16,16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Noé e sua família, eles passaram simbolicamente por um batismo nas águas, prefigurando o que viria depois. Nesta manhã, eu te convido a sondar seu coração e analisar de que lado você está. Do íntegro, justo Noé, ou daqueles que foram destruídos? Caso você esteja de um lado ruim, há uma boa notícia para você. Glória a Deus. A boa notícia: você pode agradecer ao Senhor pela sua salvação. Aquilo que Deus nos dá, essa salvação, é de graça. Eu vou falar novamente: a salvação que Deus dá para a sua vida, para não ser condenado eternamente, é de graça. Hoje é tempo de se arrepender e crer na obra perfeita de Cristo, que nos dá de graça. A única coisa que Ele exige é arrependimento e fé em sua obra. Para terminar, gostaria de ler 2 Pedro, capítulo 3. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus
e nova terra, nos quais habita a justiça. Glória a Deus. Você espera por esse dia, irmão? Gostaria de, neste momento, você fechar seus olhos. Poder sondar seu coração. De que lado você está? Jesus vai voltar. Ele irá punir os ímpios. E isso é uma má notícia para eles. Mas a boa notícia é que todo aquele que se arrepender e confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, como ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Essa é a boa notícia. Nós podemos confiar, sem dúvida. Gostaria de convidar os pastores a virem à frente. Vou orar. E se você quiser fazer essa oração de entrega da sua vida a Deus, a Cristo, essa oportunidade agora. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos traz, através da vida de Noé. Um homem íntegro, um homem justo, um homem que ouviu ao Senhor, foi obediente, construindo aquela arca, para que o Senhor realizasse a tua vontade. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes queremos fazer a nossa vontade, como aqueles ímpios, como aqueles homens de renome que querem levantar o nome para si mesmos e esquecem do Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos posicionamos do Teu lado. Nos posicionamos do Teu lado, Senhor. Nos arrependemos, confessamos, só Cristo é o Senhor. Tu és, como o Teu próprio nome diz, a salvação. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, que o Senhor desperta cada coração aqui. Cada coração, Senhor, esteja alinhado com a Tua vontade. Esteja alinhado, Senhor, com o Teu propósito para a terra, Senhor. O mundo está, Senhor, se levantando em rebeldia, se levantando na afronta a Deus, na afronta a Sua palavra, mas irão perecer todos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmes até o fim. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém?